Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 do mês de julho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 16 do mês de Tammuz do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá. Hoje estamos com 312 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E hoje é o sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então, ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no sagrado dia do Shabat. Então, portanto, nós estamos aí na preparação para o Shabat, né? E nós estamos também no sexto dia da semana, que corresponde ao sexto dia da nossa aliá, a leitura da semana da nossa Parashá, que é a nossa Parashá Balac, o rei de Moabe, que contratou Bilã, né? Aquele que teve a oportunidade de ser um grande profeta dos gentios, das nações, e perdeu essa grande oportunidade. Então, nós estamos aí vendo, né? Maldições sendo transformadas em bênçãos. E hoje nós vamos ver aí a terceira, né? A nossa terceira parábola. Pela terceira vez nós vamos ver aí Bilã, em vez de amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoa o povo de Israel, ok? Dentro desse aspecto nós temos também o quê? Nós vamos ver aí hoje, né, a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, que nos fala sobre o poder da modéstia, que está conectado exatamente com essa terceira parábola de Bilã. Nós vamos ver por quê, né, a questão do poder da modéstia, né? Ficar aí no dia a dia as pessoas ostentando, né? Luxo, riqueza, poder, posição social ou coisas semelhantes, não é um bom negócio, mas a modéstia, ela sempre tem poder e nós vamos ver, de fato, esta realidade, ok? Então, vamos aí nos preparando para o sagrado dia do Shabat. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, na palavra inicial da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje, ele diz assim: purifique o tempo. Diariamente encontre um ato de bondade e beleza que pertença exclusivamente a esse dia. Aqui o Rebbe, já comentamos outras vezes a respeito dessa questão de purificar o tempo, e aqui nós temos a realidade de que o Rebbe ele está nos dizendo sobre a questão de um ato de bondade e beleza que pertence ao dia de hoje. Nesse sentido, amado, o que o Rebbe quer dizer para nós, né, rememorando essa palavra, no sentido de que você não precisa ficar preso no passado, né, no ontem, e você não precisa ficar também apreensível com o futuro, o amanhã. Então o que o Rebbe está dizendo é o seguinte: viva o dia de hoje procurando, encontrando, realizando atos de bondade e beleza para o dia de hoje. Porque realmente o que o Eterno está contando não é nem o ontem nem o amanhã, é o momento, é o presente. Então por isso, né, principalmente nessa nossa preparação para o sagrado dia do Shabat, que nós possamos aí estarmos fazendo atos de bondade e beleza, né? O tema de hoje à noite, né, da nossa live, né, o Kabbalat Shabbat, é exatamente, né, o Shabat, um oásis no meio do deserto, né? Então, viver essa realidade aí. E à noite vamos trazer uma mensagem rapidinha sobre essa questão. Então, vamos aí estar envolvidos dentro deste oásis
né, no meio do deserto, e os nossos atos de bondade e beleza vão fazer com que o dia de hoje seja realmente belo aos olhos do nosso Deus e aos olhos daqueles que estão olhando para cada um de nós. Ok? Baruch Hashem por isso. Então, a nossa sexta leitura, ela está no capítulo 23 do livro de Números, Bamidbar, e nós vamos a partir do verso 27 até o capítulo 24, verso 13. Nós vamos estar aí envolvidos, né, com a terceira parábola de Bilã, né, a terceira oportunidade que lhe é dada para amaldiçoar o povo judeu, e ele acaba abençoando. Então vamos ver o que nos fala a nossa leitura de hoje. Então a terceira parábola de Bilã. Balaque disse a Bilã: vem agora e eu o levarei para um outro lugar. Talvez ele seja apropriado aos olhos de Deus, e você os condenará por mim ali. Balaque levou Bilã ao topo de Peor, de onde avistavam o deserto. Bilã disse a Balaque: construa para mim 7 altares aqui e prepare 7 touros e 7 carneiros para mim. Balaque fez o que Bilã lhe disse e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. Aqui nós encerramos o capítulo 23 e na continuidade do próprio histórico, nós já entramos no capítulo 24, na continuidade. Bilã viu que abençoar Israel era bom aos olhos de Deus e, portanto, ele não foi buscar métodos de adivinhação para se comunicar com Deus, como fizera nas outras 2 vezes. Pois Deus certamente lhe diria para abençoar Israel. Ao invés, ele focalizou os pecados do povo judeu, como o bezerro de ouro no deserto, esperando que isso desacreditasse os judeus. Bilã levantou seus olhos, esperando lançar um mau olhado sobre eles, mas quando ele viu como Israel estava acampado modestamente, de acordo com suas tribos, ele mudou de ideia para agir como Deus desejava, e ele não os amaldiçoou. Ele iniciou sua parábola e disse: a palavra de Bilã, filho de Beor, a palavra de um homem com um olho aberto, a palavra daquele que escuta os dizeres de Deus, que vê a visão de Deus ao se deitar, mas com olhos abertos. Suas tendas são tão boas, ó Jacob, suas moradas, ó Israel. Elas se espalham como córregos, como jardim ao longo do rio, como especiarias plantadas por Deus no Éden, como cedros na água. Água fluirá de suas fontes e suas sementes terão bastante água. Seu rei prevalecerá sobre Agag, sua soberania será exaltada. Deus, que tirou do Egito com sua imensa força, consumirá as nações, seus inimigos, quebrará os ossos deles e mergulhará suas flechas no sangue deles. Ele se agachará e se deitará em sua terra como um leão. Um leão, quem ousará despertá-lo? Aqueles que abençoarem você serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem você serão amaldiçoados. Balaque ficou furioso com Bilã e bateu as palmas de suas mãos, né? Aquela famosa, né? Bonito, né? Eu te chamo aqui para amaldiçoar os meus inimigos e você abençoa, bonito, né? Então Balaque, ele aplaudiu Bilã, né? Batendo as palmas de sua mão, fazendo uma verdadeira, né, sátira, né? Para com Bilã. Então Balaque disse a Bilã: eu chamei você para amaldiçoar os meus inimigos e você agora os abençoou 3 vezes. Saia daqui para o seu lugar imediatamente. Eu disse que lhe daria extraordinária honra, mas Deus simplesmente o privou desta honra. Bilã disse a Balaque:
Eu não falei aos mensageiros que você me enviou, dizendo, mesmo se Balaque me desse sua casa repleta de prata e ouro, eu não poderia transgredir a palavra de Deus, fosse para fazer o bem ou o mal, por conta própria, ou eu somente direi o que Deus disser. Não foi isso o que eu te disse? Então aqui nós temos a nossa sexta aliá, e vamos ver aqui os nossos comentaristas, né, principalmente Rashi, que nos fala sobre a questão, né, das tendas, né, das tendas do povo judeu, né, como eles estavam, sem sombra de dúvidas, como eles estavam acampados, né, a posição, o posicionamento do acampamento, das tendas, do povo e etc. e tal, né? As 12 tribos. Também nós temos aqui, né, no finalzinho do capítulo 23, que lemos, onde nos fala que Balaque ele levou Bilã para um outro lugar. Quem sabe aqui você encontrará as palavras adequadas para poder amaldiçoar o povo judeu, né? Então nós temos aqui, nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouquinho, nós temos aqui Balaque e Bilã, realmente dois personagens que um complementa o outro, né? Balaque, ele tinha a visão do lugar adequado, onde seria o momento oportuno para poder realmente amaldiçoar o povo judeu. Então, ou seja, segundo os nossos sábios, né, eles falam que tem um momento do dia em que Deus realmente ele sai do seu trono de misericórdia, hesed, bondade, né, e misericórdia, que é o trono à direita. E ele sai do trono à direita e vai para o trono à esquerda, onde tem a Gevurá, a severidade, o julgamento dos pecadores, né? Então, de um lado, nós temos aí o Balaque sabendo exatamente o momento em que Deus está no seu trono de Gevurá, no trono de juízo. E Bilã, por um outro lado, tem o poder da palavra, as palavras adequadas para o momento oportuno, para poder fazer e levar a maldição sobre o povo judeu, né? Então nós temos esses dois personagens que um complementa o outro, né? E por mais que Balaque pudesse procurar o posicionamento, para que Bilã pudesse trazer a palavra, né? Deus, mesmo estando no seu trono de severidade, de juízo, de Gevurá, de julgamento, mesmo assim, nós já vimos aí nos dias anteriores, né, que Deus ele olha para o povo judeu e não vê o mal. Então, no primeiro plano, nós temos aí, Deus olha para o povo judeu e não vê o animal, que corresponde à alma animal. Ele não vê mal, ele não olha para a alma animal do povo judeu. Ele fortalece a alma divina, para que a alma divina possa dominar a alma animal e trazer a alma animal para a luz da alma divina, né? Então nós já vimos isso daí. E Balaque continua procurando o momento adequado de Deus estando no seu trono de severidade, juízo, e Bilã tendo o dom da palavra de amaldiçoar no momento certo. Então um complementa o outro, um perverso complementa um outro perverso. Lembra daquele ditado, famoso ditado popular, né, que diz que boi preto cheira boi preto, né? Significando, né, que cada um procura a sua turma, né? Cada um procura aqueles que estão dentro do seu mesmo quadrado, né? Então essa é uma realidade, né? Que já está aí, já desde a antiguidade. Balaque, ele não procurou um profeta do Altíssimo dentro do povo judeu, né? Ele, muito pelo contrário, ele não deu ouvidos ao profeta de Deus, que era Moshe, do povo judeu, e ele foi atrás de um profeta
gentil, não judeu, justamente para amaldiçoar o povo judeu, o povo de Deus, né? Então aquele negócio, cada um procura a farinha da mesma saca, né? E foi o que aconteceu com Balaque e Bilã, né? Farinhas da mesma saca, né? Ou batatas podres da mesma caixa. Esse detalhe aí. Então, aqui, né? Depois nós entramos dentro. Uma outra coisa que nós precisamos observar aqui são as palavras de Bilã nas 3 oportunidades. Como nós temos aqui no verso 29, capítulo 23, né? Bilã disse a Balaque: construa para mim 7 altares aqui e prepare 7 touros e 7 carneiros para mim. Então nós estamos vendo aqui o que? A idolatria, né? O ego, a egolatria, né? Então Bilã, ele pede as 3 oportunidades, né? Ele pede para construir altares para ele. E ele pede 7 touros e 7 carneiros para serem sacrificados para ele. Então por aí vê que realmente a idolatria, ela cega o entendimento, a compreensão, o conhecimento, né? Fica tudo embaçado. A pessoa vê, mas não enxerga plenamente, né? Mas nós vemos aí que Deus disse a Bilã: você vai falar o que eu colocar em tua boca. Então, por isso que Bilã realmente ele falou bênçãos e não maldição, né? Então, é dentro desse aspecto. E voltando, né? O ensinamento aqui de Bilã, né? Construa altares para mim, sacrifícios para mim. Então, isso daí está dentro daquele aspecto da auto-idolatria. Então, é um alerta para cada um de nós, para que nós tenhamos o devido cuidado, para que não venhamos realmente cair na auto-idolatria, a idolatria do nosso ego. Bilã estava com o seu ego bem inflado, né? Bem inflado, bem aflorado, bem fervendo, quente, fervilhando, né? O seu ego. Então, ele estava dentro desse sentido. Então, é um alerta para cada um de nós, para que nós tomemos o devido cuidado para não cairmos na egolatria, né? Que nos leva à auto-idolatria. Aí, quando entramos no capítulo 24, então, aí nós vamos, então, já propriamente dito para a parábola de Bilã. E aí nós temos, né, então, o verso 5, né, onde Bilã, ele estava devidamente preparado, Balaque levou ele no ponto certo, era o momento em que Deus estava realmente no trono da severidade, o trono do juízo, Gevurá, né, o trono da severidade, né, Gevurá, pronto para julgar. E Bilã, ele vinha com, então, as palavras certas, adequadas para o momento, né, para convencer Deus, por assim dizer, para permitir que ele amaldiçoasse o povo judeu. Mas aí no verso 5 nós vemos exatamente o que? Suas tendas são tão boas, ó Iaco, e suas moradas, ó Israel. Né? Então Bilã, ele vê que realmente o acampamento judaico, ele está dividido por tribos, cada tribo no seu devido espaço, como nós já vimos aqui anteriormente, né? O posicionamento das 12 tribos em torno do Mexicã, o tabernáculo no deserto, a tribo de Levi em volta do Mexicã e as 12 tribos, né, em volta do Mexicã e da tribo de Levi. Então, o posicionamento das 12 tribos, 3 de cada lado, são, portanto, né, um acampamento, são 4 acampamentos de 3 tribos em cada um, né, num acampamento de forma retangular. E então Bilã, ele olha como ele está lá no alto, né, ele está no Monte Peor, e ali então ele vê realmente a organização, a disciplina
ele vê o posicionamento das 12 tribos em torno da tribo de Levi e do Michiquã. Ele vê ali como que as coisas estão bem ordenadas, né? Bem equilibradas, o acampamento com as 12 tribos devidamente bem compartilhada, bem partilhada e bem dividida, tudo com ordem, disciplina. E também ele observou o que? As tendas, né? Vejam bem, as tendas, elas estavam posicionadas de uma forma que a porta da tenda, né, não dava com a porta do seu vizinho. Então as tendas, elas não davam porta com porta, como você vê na cidade, né? Na cidade, o que você vê? As casas são feitas uma de frente para a outra, porta da frente com a porta da frente, janela da frente com a janela da frente do vizinho, né? Onde as pessoas precisam colocar cortinas, colocar uma árvore na frente da casa, para impedir que o vizinho olhe para dentro da sua casa, não é assim? Então, quando Bilã ele olha, ele observa, ele vê que nenhuma porta dá de frente com a outra porta, nenhuma janela dá com a outra janela, né? No linguajar assim, para nós entendermos a estrutura do acampamento, né? De cada acampamento e o posicionamento de cada tenda, que simboliza exatamente as casas que nós habitamos nos dias atuais. Então, por isso ele diz, suas moradas, né? Ou que se refere aos seus acampamentos, né? Ele viu realmente que as entradas não ficavam uma em frente da outra. Assim como também, né, as suas tendas são boas. O tabernáculo em Shiló e o templo eterno são tão bons quando habitados, pois sacrifícios são oferecidos neles para expiar para vocês. Suas moradas, mesmo quando elas são desoladas, pois elas são mantidas com penhor para vocês, e sua destruição expia por suas almas, como o versículo declara. Deus dissipou sua fúria, como consta lá em Lamentações 4:11, e como ele a dissipou, ele acendeu um fogo em Sião, né? Então nós temos aí o verso 5, né, que nos fala das tendas, das moradas do povo judeu, trazendo esse ordenamento, essa disciplina, essa modéstia, né? Bem como também trazendo sobre a questão, né, da visão, sobre a questão do tabernáculo em Shiló, né, que leva, né, para o Beit HaMikdash e o templo eterno, né? O tabernáculo de Shiló é uma visão de Mashiach, e o tabernáculo eterno é o terceiro templo, que será construído nos dias de Mashiach, em Jerusalém. Bem como também, dentro desse aspecto aqui, né, fala que exatamente nesses lugares é feito sacrifícios para expiação do povo judeu. Então, nesse aspecto, então, eles são guardados, eles são protegidos. Então, por mais que Balaque e Bilã queriam realmente amaldiçoar o povo judeu, não tinha como, pois realmente a presença divina estava continuamente no meio do povo judeu, ok? Então, como que ele dissipa, né, a sua fúria, a própria fúria do Eterno, como que o próprio Eterno dissipa esta fúria contra o povo judeu? Exatamente, ele acende um fogo em Sion, né, em Jerusalém, que é o quê? O Beit HaMikdash, o grande templo, e que está conectado diretamente com o quê? Os sacrifícios e as oferendas. Então, os sacrifícios e as oferendas sempre são expiação pelo povo judeu, ok? Também Rashi, ele traz para nós, dentro desse aspecto, que Rashi, né, ele nos fala de duas qualidades que impressionaram Bilã, né? O feiticeiro Bilã, aquele que tinha um ódio mortal contra o povo judeu, que queria, de fato,
extirpá-los da face da terra. Mas ele viu nesta terceira oportunidade, ele viu realmente duas qualidades que realmente mexeram com ele. E nessas duas qualidades que ele observou quanto ele viu Israel no seu acampamento, né? O que fez ele de fato mudar. Ele estava ali, né, com todo o seu ímpeto para amaldiçoar. Mas quando ele olha lá do alto e ele vê aquele cenário espetacular do acampamento do povo judeu, aquilo o impressionou. Então ele, nesse momento, voluntariamente, certo? Ele muda a maldição e ele vem e traz realmente uma palavra de bênção, né? Então, ele viu cada tribo vivendo por si mesma, e isso significa cada tribo vivendo por si mesma. As próprias tribos não se misturavam. Então, cada tribo, ela tinha o seu casamento, e assim como também a própria tribo, ela crescia realmente e se desenvolvia, progredia, né, prosperava dentro da sua própria tribo. Então não havia mistura, né, misturar uma tribo com a outra. Então cada tribo estava exatamente dentro desse ordenamento, né? Então estavam obedecendo o mandamento divino do princípio, Bereshit, Gênesis, crescei-vos e multiplicai-vos, e cada tribo estava exatamente fazendo isso, estava crescendo, multiplicando, se desenvolvendo espiritualmente, fisicamente, materialmente, financeiramente, né? Estava seguindo o padrão divino, sem misturas, ok? E isso fazia com que realmente cada tribo estava se desenvolvendo dentro da sua própria característica. Todas as tribos, elas estavam unidas pela Torá. Todas as tribos estavam unidas e reunidas dentro da unidade e da unicidade de Deus, o monoteísmo bíblico e verdadeiro. Mas cada tribo tem as suas características. Cada tribo tem os seus atributos, suas qualidades, certo? Tem as suas aptidões, certo? Então cada tribo se desenvolvia dentro desta realidade. E Bilã, ele observou isso. Então ele viu que de fato, né, cada tribo estava acampado nesse sentido, cada um vivendo por si mesmo, ou seja, cada tribo vivendo dentro da sua própria característica, mas juntos, unidos e reunidos no único Deus e na Torá. Também ele viu que as suas entradas, ou seja, a entrada das tendas, né, não ficavam uma em frente à outra, de modo que ninguém espiava dentro da tenda do outro, né? Não tinha o bisbilhoteiro. E, aliás, era para evitar realmente com que o bisbilhoteiro, né, o enxerido, aquele atrevido, pudesse ali realmente agir de alguma forma negativa. Lembra aquele famoso ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão? É uma realidade. A ocasião, ela faz com que certas pessoas manifestem o seu mau caráter que está escondidinho, adormecido, né? Então, exatamente para evitar que esse mau caráter viesse a aflorar, que está ligado à alma animal, certo? E Bilã já disse ali atrás que Deus não viu nele, o povo judeu, mal nenhum, ou seja, Deus não viu a alma animal deles e olhou para a alma divina, fortalecendo a alma divina. Então, exatamente para evitar realmente a ocasião para manifestar o safadinho, então o ordenamento, a estrutura do acampamento era dessa forma. As portas da entrada ou a entrada das tendas, nenhuma dava de frente com a do seu vizinho. Então cada um guardava sua modéstia e cada um se
fortalecia na sua modéstia para não dar vazão, né, à alma animal, ao Yetzer Hará, a má inclinação, para dar uma despertalhão safadinho, né? Então é isso daí. Então, ainda assim, Bilã, ele louvou as tendas e moradas, né? Onde ele diz, né? Suas tendas são tão boas, ó Jacob, suas moradas, ó Israel. O povo judeu, nessa parábola, ele fala dessa forma. Então ele se referia a estas mesmas duas qualidades, né? Em sua parábola, ele se referia a... cadê? Perdi aqui. Bilã louvou as tendas e as moradas, e ele se referia a estas mesmas duas qualidades que o levaram a abençoar e não a amaldiçoar. Então ele decidiu, nesse momento, ele mesmo decidiu abençoar, nem pensou em amaldiçoar. Então Rashi também continua falando sobre isso, dizendo, ele louvou as tendas, porque ele viu que as entradas não ficavam uma à frente à outra. E acrescentou que as moradas se referem aos acampamentos entre tribos distintas, ou seja, cada tribo no seu quadrado, ok? E cada tribo, as suas tendas estavam posicionadas de forma a se manter a modéstia, né? E assim, automaticamente, eles estariam cumprindo os 5 mandamentos que estão relacionados no relacionamento do ser humano para com o ser humano, né? Não assassinar, não roubar, não sequestrar, não desejar a mulher do próximo, não desejar coisa alguma do seu próximo, não levantar falso testemunho, etc. Né? Então, eles estavam separados do mal, entendeu? Então, é isso que nos fala aqui dentro desse aspecto Rashi. Ou seja, quando nós temos aí a questão das as tendas e as moradas, então a mensagem que Rashi traz para nós, né, dentro dos comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel aqui no Rumash, é exatamente o quê? É que tudo foi feito dentro do ordenamento para evitar fofocas, palavras destrutivas, para evitar o mal olhado, para evitar a cobiça e coisas semelhantes a estas. Então, desta forma, né, não havia espaço para o bisbilhoteiro, o fofoqueiro, entendeu? Então, quando não há espaço para os tais, então a alma animal destas pessoas, ela tem uma tendência, né, a colocar o rabinho no meio das pernas e ficar quietinho no seu canto. Então a alma animal, ela fica quietinha no seu canto. E a alma divina, ela aproveita a ocasião para fortalecer-se e ao mesmo tempo para trazer a alma animal para a divindade, para a luz, e assim a própria alma animal serve a Deus, ok? Então, é dentro desse aspecto aí que nós temos também. O ensinamento racídico, né, dos nossos mestres, nos fala que, comentando dentro desse aspecto aqui, eles falam, né, que Bilã ficou inspirado pelas tendas judias, porque ele viu que as entradas não ficavam uma em frente à outra. Então, a arrumação das tendas, segundo os comentários dos nossos sábios da Hassidut, alude aos estudiosos se reunindo para discutir assuntos de Torá. Assunto de Torá, cada um oferecendo sua própria interpretação. Então, se suas entradas, entre aspas, que significa suas bocas, então aqui o ensinamento racídico, ele vai para um nível mais elevado, mais espiritual. Então, as entradas está se referindo agora, no sentido mais espiritual, a boca das pessoas, no sentido do quê? De estudar a Torá, estudar a palavra divina. E dessa forma, então, ficam uma em frente à outra, ou seja,
os estudiosos se reúnem e ficam frente um com o outro para estudar a Torá, estudar a palavra de Deus. E aí, cada um traz a sua interpretação, juntos somam, né? E realmente se adequam dentro do ordenamento divino. E aí, então, saem grandes e maravilhosos ensinamentos para todo o povo. Então, se suas entradas, que significam suas bocas, ficam uma em frente à outra, então a intenção aqui neste caso é de cada um mostrar suas próprias ideias, né? Que são superiores às dos outros. Então, pobre deles e de suas almas, se este for realmente o seu intento, porque aí eles fogem da modéstia. Então, nesse sentido, agora falando frente a frente, no sentido de bate-boca e não da modéstia. Então, nós temos aí dois aspectos, a modéstia e a falta da modéstia, certo? A humildade em poder ouvir o outro e juntos poderem chegar às conclusões da palavra segundo a vontade divina, um respeitando o outro. Então, dentro desse sentido, a tenda um de frente com o outro significa afronta. A tenda, na sua abertura, não de frente um com o outro, representa a modéstia, onde, reunidos para estudar a Torá, um ouve o outro com humildade, com modéstia, e todos aprendem juntos a Torá, a palavra divina, certo? Então, se suas intenções forem por amor aos céus, então eles certamente merecem que a presença divina repouse entre eles. Então, prevalecendo a modéstia, sem sombra de dúvidas, a presença divina não os deixa. Por isso, Bilam falou em outra oportunidade: Deus está no meio deles continuamente. Ok? Continuando ainda a sabedoria dos nossos mestres da Hassidut, então, com referência ao verso 9 agora, nós temos aí, ele se agachará e se deitará em sua terra como um leão. Um leão, quem ousará despertá-lo? Aqueles que abençoarem você, o povo judeu, serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem você, povo judeu, serão amaldiçoados. Então, nesse aspecto aqui, né, os nossos mestres falam, o leão agachado é uma metáfora para a força do povo judeu, que repousa dormente durante a época do exílio, como consta no Talmud Bereshit Rabá 98, capítulo, verso 7. Mas o leão nunca pode ser totalmente amansado, pois ele é um dos 5 tipos de animais predispostos a causar dano por sua própria natureza, mesmo se tiver sido domado. Portanto, né, aqui fala nesse aspecto de forma metaforicamente, dizendo, né, o leão, ele é um animal selvagem, e todo animal selvagem, por mais que ele seja domado, vai chegar um momento em que ele vai arrebentar a corda. Você pode ver aí vários tipos de animais selvagens, né, que foram domesticados, por assim dizer, domados, né, através do que? Circos, parques aquáticos, né, que nem tem a famosa orca, né, que é conhecido como a baleia assassina, por exemplo, né, que é um animal também selvagem. Então, vira e mexe, por mais domesticado que eles sejam, tem momentos em que a natureza selvagem deles fala mais alto. Então, o que acontece? Acontece terríveis acidentes, né, nesses meios. Quantas causas de domadores, né, que foram mortos pelas suas criaturas, por assim dizer, né, os seus bichinhos domésticos, né, animais selvagens. Há vários casos disso na história, bem como também
acidentes que deixaram pessoas mutiladas, etc. e tal. Então é isso daqui que quer dizer exatamente. Quem ousará despertar o leão? Então, tente compreender esta realidade. Então, da mesma forma, embora a força do povo judeu possa parecer dormente, durante o exílio, ela, no entanto, permanece forte como um leão agachado. Isso se expressa no poder de um judeu permanecer leal à Torá e às suas mitzvot, seus mandamentos, a despeito dos obstáculos, pois a alma não pode ser atingida pelo exílio, garantindo ao judeu a força para se erguer acima dele. Ou seja, é só você analisar a presença do povo judeu hoje, tanto lá no Oriente Médio, como o Estado de Israel, e o próprio povo judeu entre as nações. Não tem nação onde não tem um judeu. Não existe. Em todos os lugares tem judeus, em todas as nações tem judeus. Vejam bem, na era moderna, né? O novo Estado de Israel, 14 de maio de 1948, a Grã-Bretanha entrega o Estado de Israel, e o acordo era que a Grã-Bretanha, com seus exércitos, era para permanecer, né, ainda no novo Estado de Israel, era para permanecer mais de uma semana ou mais um mês, algo semelhante assim. E a Grã-Bretanha simplesmente fez o quê? Entregou o Estado de Israel, né, a Ben-Gurion, e simplesmente virou as costas e foi embora. Entre aspas, entregou o povo judeu, a nova nação, a recente nação, a sua má sorte. Dessa forma, eles pensavam. Eles pensavam. Mas só que ali estava o quê? Um leão dormente. Ele estava quieto no seu canto. Quando as nações inimigas se reuniram aos milhares e milhares em torno da nova nação e simplesmente disseram: vamos exterminá-los rapidamente. Mal estruturado como exército, porque era um recém-novo estado, um novo país, né? Apesar de estarem retornando à terra prometida. Então acharam que era simplesmente um filhotinho, sem defesa, frágil, fraco. E aí o que aconteceu? O leão despertou e os exércitos inimigos sofreram uma grande derrota. E assim foi desde 1948 até a presente data. Várias guerras insurgiram contra o povo judeu. O leão estava dormente. Vai mexer com o leão? Quer acordar o leão? A história está aí para comprovar a realidade da nossa passagem bíblica aqui. Quem ousará despertar este leão? Só o tolo. E aqueles que entraram na tolice sabem muito bem o que sofreram nessa tentativa sem fundamento. Entendeu? Então é esse daqui que os ensinamentos estão trazendo para nós dentro dessa questão. E no versículo 13, onde nós temos aí, né, Bilã falando com Balaque, né, mesmo se Balaque me desse uma casa repleta de prata ou ouro, né, e ouro, eu não poderia transgredir a palavra de Deus, fosse para fazer o bem ou o mal. Por conta própria, eu somente direi o que Deus disser. Foi o que ele falou para Balaque, quando ele enviou os embaixadores, né, para Bilã, e Bilã mandou retornar para Balaque. Eu poderia ir, mas eu só vou dizer aquilo que Deus mandar eu dizer, né? Então, Bilã estava respondendo ao questionamento de Balaque. Então, dentro desse aspecto aqui, as próprias forças do mal não estão investidas no corpo que oculta Deus, de modo que elas estão conscientes de seu mestre
e não se rebelam contra ele, realizando algum ato de rebeldia que não foi ordenado pelo Todo-Poderoso. Nós vimos essa semana que o mal ele não tem autonomia. Lembra lá do livro de Jó, da vida de Jó? Na virada do dia, Ra-Satã, o anjo adversário do ser humano, né? Não adversário de Deus, o anjo Ra-Satã que Deus criou para ser o adversário do ser humano, não dele. Deus não tem adversário, porque não tem ninguém que possa se assemelhar a ele. Deus não tem rival. Deus não tem oponente. Por quê? Porque nada se compara a ele. Para se ter um oponente, a pessoa ela precisa estar no mesmo nível, ou superior, ou algo semelhante. E Deus não tem oponente, ele não tem adversário. Por quê? Porque ele simplesmente não tem nada que se compara a ele. Nada e ninguém está associado a Deus. Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu e nem morreu. Ele não é homem e nem filho do homem. Ok? Ele é Deus. Ponto final. Então, Ra-Satã, lá em Jó, ele foi pedir permissão para Deus para poder o quê? Tocar em Jó. Tocar primeiramente nos bens de Jó, depois nos filhos de Jó, depois na saúde de Jó. E Deus simplesmente disse, vá, mas você não pode tocar na vida de Jó. Então, o mal em si, ou o adversário do ser humano, ele não tem autonomia. Ele diz assim, eu vou fazer e pronto, bonitinho. Negativo. Aqui Bilã está mostrando essa realidade também. Balaque e Bilã queria por todas as contas amaldiçoar o povo judeu. E qual foi o resultado? Não conseguiram amaldiçoar o povo judeu. Por quê? Porque Deus não permitiu. Deus não autorizou. Então, o mal, ele não tem autonomia. Então, e aqui nós vimos também sobre essa questão durante essa semana, que Bilã também é um feiticeiro. Ele mexia com práticas ocultas, magia negra e companhia limitada. E não pôde atingir o povo judeu. Outra mensagem que nós aprendemos aqui. Aqueles que têm o seu temor e amor em Deus, para com Deus, a sua palavra, ele está em Deus e Deus está nele, ele não precisa ter medo dessas coisas. Por quê? Porque não faz efeito nenhum. Então você, por exemplo, fala assim, eu estou atribulado porque lançaram um mal olhado sobre mim, fizeram uma feitiçaria contra mim. Não é por esse lado que você tem que analisar. Se Deus permitiu chegar a você algo nesse sentido que você sente-se mal, não é para você ficar bitolado nestas coisas, muito pelo contrário. Deus ele permite com que você possa ter algum sentimento nesse sentido, para você olhar para dentro de você mesmo e ver como que está o seu relacionamento com Deus e como está o seu relacionamento com o próximo. É aí que você tem que fazer. A prova, o teste está difícil. Se fosse fácil, até Maria Mole entrava no reino divino. Se fosse fácil, até bicho preguiça fazia parte do reino de Deus. Entendeu? Não. Você quer moleza? Você quer sombra e água fresca? Aí é complicado. Você quer cruzar os braços e que chova bênção sobre a tua vida, sem você ter nenhum mérito, sem você trabalhar para tal? Isso chama-se bicho preguiça espiritualmente falando. Isso significa também o quê? O espertalhão, ele quer ser esperto. Ele acha, como Bilã, ele acha que pode enganar a Deus. Ele trocou, lembra que ele trocou as palavras de Balaque quando ele conversou com Deus? Balaque, né? Ele pediu
realmente para que ele viesse, Bilã, viesse e amaldiçoasse o povo judeu, para que ele pudesse vencer o povo judeu e fazer com que ele expulsasse o povo judeu das suas terras, das suas vizinhanças. Mas qual que era o intento de Bilã? O intento de Bilã era eliminar o povo judeu da face da terra. Então, Balaque disse, Arali, que significa amaldiçoe por mim, né? E Bilã, ele substituiu essa palavra de Balaque e na sua conversa com Deus, achando que poderia enganar Deus, que poderia levar Deus no bico, ele simplesmente disse, Balaque me chamou e me contratou para cavar ali. Ou seja, simplesmente para condenar o povo judeu por ele. Eliminar o povo judeu da face da terra. Então vejam bem a ousadia, né, a tolice, a idiotice de Bilã, achando que Deus não vê e não ouve. Achando que poderia levar Deus no bico, mudando as palavras e ainda dizendo, Balaque que disse, não é eu não. É aquele famoso covarde, né? Eu nunca fiz nada. Alguém fez. Sempre joga a culpa em cima de alguém. É o famoso Bilã covarde. E acha que pode levar Deus no bico. Então, esses são realmente os cuidados que nós aprendemos aqui, realmente, na questão de não transgredir a vontade divina. Então, por isso, né, o mal, ele só faz aquilo que Deus permite. Existe aquela questão do livre-arbítrio, existe sim. A pessoa ela tem o livre-arbítrio para decidir. Isso daí é a pessoa, ok? É a pessoa. Agora, o mal em si, que Deus criou o mal e o bem. Ele criou a luz e as trevas, a vida e a morte, ok? Então, dentro desse aspecto, Deus domina. Agora, o livre-arbítrio é a pessoa que decide. Então, você que decide de fazer o bem ou o mal. O bem e o mal que querem fazer em teu benefício ou contra você, aí precisa da autorização divina. Entendeu? Que é o caso de Jó, que é o exemplo mais explícito que nós temos aí de forma bem clara. E aqui de Bilã. Bilã queria, por toda a lei, condenar o povo judeu a ser extirpado da face da terra. Deus não permitiu. Entendeu? Então é nesse sentido aí. Então por isso, né, o mal em si, ele não faz nada que não seja permitido, ordenado por Deus. Então por isso que dentro da tua casa, das tuas tendas, na tua vida do dia a dia, busque sempre as bênçãos de Hashem. Então, assim, representando as forças do mal, Bilã disse, eu não poderia transgredir a palavra de Deus, pois elas são incapazes de transgredir a vontade divina por completo, visto que tem consciência de que ele, o Eterno, é a sua força vital e o seu sustento. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, né, o pensamento racídico, que o próprio mal, o próprio Ra-Satã e as suas forças destrutivas e do mal, ele está dizendo o seguinte, o próprio mal, ele sabe que o Eterno é o seu Criador, é o seu Mestre. E eles não são loucos de afrontarem a vontade divina. Vejam bem o ensinamento que os nossos mestres do racidismo traz para nós aqui, dentro do aspecto da nossa paraxá semanal. Falando que o próprio mal não se rebela contra Deus. Ele reconhece a maestria de Deus
e faz somente o que lhe é ordenado. Só o homem que tem o livre arbítrio de decidir, de fazer ou não a vontade divina. Entendeu? Reflita sobre isso. Busque, peça para Deus um conhecimento melhor sobre isso daí para a tua vida. Porque, como diz os nossos mestres e o nosso Rebbe Menachem Mendel, quando nós conhecemos e reconhecemos de fato qual é o serviço do mal, nós ficamos muito mais livres do que nós possamos imaginar para viver o nosso dia a dia. Ok? Então é somente porque o sustento, a força vital, se encontram dentro delas em um estado de exílio, que elas se veem como detentoras de um poder independente, negando assim a unicidade de Deus. Mas elas não negam Deus por completo, ou seja, está falando o mal em si, ok? Eles reconhecem a unicidade de Deus, mas ao mesmo tempo eles procuram uma certa independência com referência a isso. Mas eles não têm e não conseguem negar em hipótese nenhuma realmente Deus por completo. Eu renuncio a Deus. O mal, ele não tem esta ousadia de agir dessa forma. O próprio mal, ele mesmo se rebelando nos seus momentos, por assim dizer, ou seja, fazendo mal, né? Ele não nega de fato a existência de Deus, não nega de fato a soberania divina. Imagine então o quanto que nós precisamos realmente aprendermos a viver essa realidade, ok? Reconhecendo a soberania de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Então, por isso, assim a pessoa que transgride a vontade divina é muito pior e inferior às forças do mal. Aqui, né, os nossos mestres do Hassidismo, ele conclui a reflexão sobre esse versículo 13 exatamente dessa forma. Olha a categoria que o ser humano pode ser encontrado. O ser humano, ele pode ser encontrado numa categoria inferior, mais perversa do que o próprio mal. Imagine uma coisa dessa. Então, por isso, né, assim a pessoa que transgride a vontade divina, a vontade de Deus, é muito pior e inferior às forças do mal. Vamos trocar em miúdos aqui para que realmente a palavra possa causar um bom impacto nas nossas vidas. Aqui, os nossos mestres estão dizendo assim, eles falam nessas palavras, mas nós vamos colocar as nossas palavras para você poder entender melhor isto. Quando eles dizem que a pessoa que transgride a vontade divina é muito pior e inferior às forças do mal, ele está dizendo assim, quando o ser humano ele transgride voluntariamente a vontade de Deus, ele é pior do que os demônios. Ele é mais inferior do que os demônios. Já pensou? O ser humano ser encontrado numa categoria tão baixa dessa? Então é a nossa reflexão sobre esse aspecto aí. Nós precisamos tomar muito cuidado com qualquer rebelião contra Deus. Nesse aspecto aqui, nós temos o quê? O antídoto. E o antídoto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós o antídoto contra o mal, contra as forças destruidoras, principalmente contra a força destruidora chamada eu.
ego, egocentrismo, rebelião, feitiçaria. Porque toda rebelião, como diz o profeta, né, Shemuel, toda rebelião é como um pecado de feitiçaria, é abominável a Deus, entendeu? Então, o poder da modéstia é o antídoto contra este mal. Então, por isso, nós temos aqui, realmente, Bilã, ele viu duas qualidades especiais, realmente, quando ele olhou de cima para baixo o ordenamento do acampamento judaico. O primeiro dele foi exatamente, as tribos estavam organizadas, né, em tribos. Estavam organizados em tribos. O que era unicamente possível porque haviam sido fiéis em seus matrimônios. Aqui nós estamos vendo a questão do primeiro aspecto da modéstia, a fidelidade conjugal. Não ao adultério. Então, aqui adultério não tem lugar. Era isso que o acampamento estava dizendo. Dentro desse primeiro aspecto aqui, a organização tribal, a organização das tribos, justamente a porta não dava de vista com a outra, a janela não dava com a janela do seu vizinho, e assim sucessivamente. Ou seja, a organização da modéstia fez com que os matrimônios fossem preservados. Segundo aspecto, ou segunda qualidade, as tendas estavam dispostas de tal forma que ninguém podia ver acidentalmente, né, o interior da tenda da outra família. Ou seja, eram indevassáveis, né? Não tinha como realmente adentrar a casa do vizinho. Então, o cuidado com tais detalhes presentes na conduta recatada do povo judeu impressionou realmente Bilã, que em vez de amaldiçoá-los por sua própria conta, ele decidiu abençoá-los, ok? Então, o antídoto para as forças destruidoras, para a alma animal em nosso interior, para que não venhamos realmente pular a cerca, que não venhamos realmente fraudar a casa alheia, a família alheia, né? Então, a modéstia traz para nós um grande poder, o poder de realmente nós sermos preservados para o bem, para a bênção, para o shalom e a proteção divina. Aqui a lição, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, justo da nossa geração, é que nunca devemos pensar que é importante preocupar-se com as grandes questões relacionadas sobre o recato e a intimidade, e que podemos, por outro lado, ser relaxados aos detalhes pequenos e aparentemente inocentes. Traduzindo em miúdos, lembra daquela famosa expressão? O que tem? Não tem nada demais. O que tem? Dar uma bisbilhotada pela janela na casa do vizinho? O que tem demais olhar para a casa do vizinho, a família do vizinho, o marido da vizinha, a esposa do vizinho, os filhos do vizinho? O que tem? Não tem nada demais. Eu só vou fazer ali uma visitinha só para saber o que tem lá dentro, o que não tem na minha casa e o que tem lá dentro. Está entendendo? Então, muitas vezes as pessoas acham que detalhes pequenos e inocentes aparentemente não tem nada demais. Por exemplo, outro detalhe, aliás, outro exemplo, a moda. A moda. Então, uma moda que está por aí, né? As pessoas, elas vão comprar roupa, né? Não sei, é o exemplo que estamos dando, né? A pessoa vai comprar uma roupa, então ela compra aquelas
por exemplo, aquelas calças, né, jeans principalmente, né, toda rasgada. Então ela vem lá com um rasgo nas pernas, na canela, nas coxas, vem com um rasguinho, pá, né, não tem nada demais, o que tem demais, né? Um rasguinho lá, né, nos glúteos traseiros, né? Não tem nada demais, que isso, é moda, não tem nada demais. Então, muitas vezes, pequenos detalhes, né, parece que não tem nada demais. Então, as pessoas ficam, muitas vezes, preocupadas com grandes detalhes e se esquece de pequenos detalhes. São pequenos detalhes que precisam ser devidamente cuidados, porque grandes erosões começaram com pequenas erosões. Não deram importância. O que tem? O que tem? Não tem nada demais. Aí depois que a casa cai, o que eu fiz? É a mesma coisa sobre a famosa educação dos filhos. Hoje nós vemos aí uma festa de criança de 1 ano. É aquelas músicas pesadas, aquelas músicas que trazem mensagens de orgias, relações proibidas dentro do campo do aspecto sexual, sensual, festinha de criança de 1, 2, 3, 5, 10 anos, uma verdadeira bagunça. Os pais dando total liberdade para os seus filhos e filhas, aí depois caem nas drogas, na prostituição, com 10 anos, grávida. O que eu fiz de errado? Tudo! Ainda pergunta o que fez de errado? Fez tudo de errado. O meu filho, com 10 anos, já está aí envolvido com crime. O que eu fiz de errado? Tudo! A modéstia, ela tem o poder de proteger a vida, a família, de proteger a sua geração. A falta da modéstia, ela pode destruir uma geração inteira. Você já viu o que sai aí pelos sites sociais? Você, uma única pessoa, para você poder existir, quantas pessoas que tiveram que existir antes de você? Você, uma pessoa, para você poder existir, 2 pessoas tiveram que se unir, o seu pai e a sua mãe. Para que o seu pai e a sua mãe pudessem existir, outras 4 pessoas tiveram que existir. E assim sucessivamente. E você vai retornando a sua ascendência. Quantas centenas de pessoas precisaram existir para você existir? Então, se você realmente faltar com a modéstia, você pode destruir uma geração de centenas de pessoas. Pense nisso, reflita sobre isso. O poder da modéstia é o antídoto contra todas as forças destruidoras. Poderíamos pensar que até os menores detalhes são importantes a tal ponto de poder transformar uma maldição em bênção, ou uma situação amaldiçoada em outra abençoada. Você pode mudar o sentido da sua vida. Você pode mudar realmente a má ação da sua vida, ou o azar, vamos assim dizer, o azar que está acontecendo na tua vida, e você pode transformar em boa sorte, em muita boa sorte. Aquilo que você está achando que de ruim, de maldição que está acontecendo na tua vida, você pode transformar através do poder da modéstia, você pode transformar em bênçãos na tua vida, na vida da tua família. É só você saber decidir
de forma correta. Poderíamos pensar, então, que tal atenção aos detalhes relativos ao recato seja necessária apenas durante o nosso comportamento no dia a dia comum, e não quando estamos em situações temporárias, passageiras, como, por exemplo, quando estamos em férias. E aí daria para, entre aspas, relaxar um pouco com o rigor do nosso recato. Vemos aqui que o enorme poder abençoador resultante dos pormenores da conduta recatada do nosso povo ficou demonstrado justamente quando os nossos antepassados viviam em tendas, os seus lares temporários no deserto. Ou seja, nessa parte final aqui que o Rebbe está dizendo é que às vezes a pessoa acha, eu estou de férias, então eu posso dar uma relaxada no meu recato, no meu cuidado, né? Na minha obediência à vontade divina. Afinal de contas, eu estou de férias. Então, estou de férias, eu tenho direito, né, a fazer o que eu bem entender. E aí, então, a pessoa relaxa. Ela não faz as suas preces diárias, ela não faz o seu modé ani, né, quando acorda pela manhã, não faz as preces da manhã, não faz o Shema de manhã, não faz o Shema antes de dormir. Afinal de contas, estou de férias, eu posso dar uma relaxadinha, não é verdade? Eu durante todo o ano eu andei de forma recatada, agora eu estou de férias, não tem problema nenhum, eu posso ir até para o campo de nudismo, né? Ficar à vontade, afinal estou de férias, não é verdade? Né? Então, esta questão de relaxar é que quebra o poder da modéstia. E aí você fica sujeito realmente às forças destruidoras, às forças negativas. Então, toda maldição foi transformada em bênção, porque, entre outras coisas, o povo judeu soube guardar o poder da modéstia e foram abençoados. Então, por isso, amados, reflita sobre estas coisas. Fazer a vontade divina nunca é demais. A nossa alma animal, ela pode não gostar, não restam dúvidas, mas a nossa alma animal, a tendência dela é nos levar para baixo, para o abismo. A nossa alma divina, a tendência é levar-nos para cima, elevação, junto de Deus, e também trazer a alma animal para esse sentido. Então, reflita, tire as suas conclusões e tome a sua decisão, lembrando-se que o poder da modéstia, ele te protege contra as forças destruidoras. Hoje, às 17h17, nós temos o acendimento das luzes de Shabbat. Então, por isso, há aqueles que estão em casa, né, ou aquelas que estão em casas, nas suas residências, às 17h17, o momento de acender as luzes de Shabbat, ok? E a partir das 20 horas, né, como nós lançamos aí o convite, nós estaremos a partir das 20 horas, aqui pelo Facebook, por este link, nós estaremos aí transmitindo lá do Jardim Silvestre 2, Bauru, juntamente com o nosso companheiro emissário Emerson Felipe da Silva. Estaremos aí transmitindo o nosso Kabbalat Shabbat, as preces da sexta-feira à noite. Por isso, vamos juntos. O poder da modéstia está ao nosso alcance. Cada um tome posse, segundo a sua própria decisão. Até daqui a pouco. Um Shabbat Shalom a você, família, e todas as comunidades, Beneinor. Shabbat Shalom. Até mais.